Voltamos, ouvintes, com o programa Encontro com a Justiça, hoje entrevistando a juíza, nossa colega Renata Gil, candidata à presidência da AMAERJ. E o jornal Ilha Repórter Damasceno está aqui com uma matéria muito interessante. Nós estivemos lá na Ilha do Governador fazendo um programa sobre o meio ambiente e isso gerou uma série de denúncias, quer dizer, a população estimulada pela nossa presença lá na Ilha do Governador. Aqui o jornal Ilha Repórter, que eu aconselho às pessoas a lerem, que é um jornal muito bom, anunciando que deixamos bons frutos lá no nosso programa, na Ilha do Governador. O papel da justiça não é só pacificar, né? Botar panos quentes as coisas. É, por vezes, propiciar o conflito para que desde o conflito saia uma solução definitiva. E se a gente tem lá uma violação, né, ao direito ambiental, né, ao meio ambiente, uma atividade poluidora, um incentivo a esta demanda, a este conflito, para que alguém venha resolver o problema ambiental, é também uma forma de contribuir com a justiça, né, Ciro? Claro, e o nosso site www.redejuridicatv.com.br, que transmite ao vivo o programa Encontro com a Justiça, coloca-se, Renata, à disposição lá da AMAERJ para dar toda a cobertura à eleição e ao dia da eleição. Que dia vai ser a eleição, Renata? Dia 23 de novembro, está próximo, menos de... Não, tem mais ou menos um mês. Hoje é dia 23 é hoje, né? Tem um mês para a eleição, é uma segunda-feira, e eu agradeço desde já, isso é muito importante, que na medida em que a gente divulga, a gente tem uma participação maior, né, do nosso eleitorado. Também, transparência. Né? Mas olha aqui, o nosso ouvinte, Cegadas Viana, que é o produtor do meu blog está bombando por causa do Cegadas Viana. Ele faz uma pergunta aqui, sempre muito instigante. Ele diz assim: doutora Renata, evidentemente, posturas pessoais são inerentes a cada ser humano, individualmente. Mas a AMAERJ, caso a senhora seja eleita, pretende desenvolver algum programa junto aos magistrados para que posturas e posicionamentos imperiais sejam modificados? Boa pergunta, Cegadas. Imperiais é um negócio... a gente já não vive mais no tempo do império, né? Isso tem que ser abandonado. Tem que avisar para todo mundo. O tempo da corte, do castelo também já acabou. Eu acho que a tendência é cada vez menos esse encastelamento e essa aproximação do judiciário com a sociedade. Eu posso prometer que eu vou trabalhar ativamente para viabilizar essa aproximação. Mas é claro que posturas individuais, né, cada magistrado, isso os ouvintes precisam entender, nós somos seres humanos. O que se fala, Renato, pegando até um gancho aqui na pergunta, é que hoje é mais fácil falar com o desembargador no tribunal do que falar com o juiz na sua vara. É verdade. Hoje é uma reclamação constante, embora nós saibamos que a agenda do juiz é pesadíssima. Mas ter um horário para receber o advogado, para ouvir diretamente, é importante isso. Eu sempre privilegiei esse contato. Nós temos uma colega que faleceu há pouco tempo, que ela colocou na porta do gabinete dela: se você não é a rainha de Sabá, aguarde a sua vez. É uma grande colega. Na verdade, a gente tem ouvido essa história que é mais fácil falar com o desembargador do que com o juiz. E a gente percebe que há casos, sim, mas esses casos são isolados, e eu penso que isso tem muito a ver com a postura mesmo individual de cada um. Agora, também precisa ser entendido que a gente tem um volume de trabalho diário muito grande, e se a gente se dedicar ao atendimento de todos, né, que nos procuram, a gente não tem tempo para cuidar. Porque o nosso processo é escrito, né? Dos processos. E mesmo o eletrônico, Rogério, eu penso até que o eletrônico ele cansa mais, porque essa falta de hábito, de costume de a gente estar com a tela, né, o tempo inteiro. Eu vejo os funcionários lá da central que eu falei, que é toda eletrônica, eles ao final do dia eles estão com a expressão absolutamente cansada. Deixa eu tentar dar uma colaboração para esse aspecto. Veja que o desembargador Rogério colocou muito bem. É mais fácil falar com o desembargador do que com o juiz. É porque o desembargador não tem que falar tanto
com as pessoas. O juiz tem que falar muito e muito mais. Exatamente. Então o tempo se esgota. Mas tem uma outra coisa, doutor Carlos. O desembargador está julgando direito. Ele já não está mais fazendo apreciação de fato, cujas provas foram produzidas em primeira instância. Eu falo bem isso, que eu estou aqui no do limbo. Né? Não estou nem desembargador, nem estou no meu trabalho. O senhor é desembargador em botão. Eu estou no limbo, porque eu estou no exercício, né, na segunda instância. O que às vezes, a dificuldade às vezes é que o advogado, e é um problema de formação, o advogado não consegue escrever, né, isso é claro, usar a linguagem escrita para poder comunicar seu pensamento, a sua pretensão, e ele quer fazê-lo através do chaveco, explicar e convencer pessoalmente. Olha só, ouvinte, que coisa importante, o vernáculo. Agora houve uma alteração, daqui a pouco deve entrar em vigência o novo código, e o novo código, senhores, eles trocaram a obrigatoriedade da observância, de a gente usar o vernáculo pela língua portuguesa. Parece que não é nada demais, não é? Pois é, vernáculo é a língua escorreta, é a língua falada corretamente, é a língua, afinal de contas, que você merece. A língua portuguesa pode ser errada ou certa, será a língua portuguesa. Doutora Renata, nós teremos no dia 16 de novembro a cerimônia de premiação do 4º prêmio Juíza Patrícia Cioli de Direitos Humanos. Vossa Excelência, presidente da AMAERJ, pretende continuar prestigiando esse prêmio? E, além disso, uma pergunta também dos nossos ouvintes. A senhora coloca aqui como principais propostas a democratização do judiciário, a gestão junto ao TJ para a implantação de sistema eletrônico de pretensão e de designação da movimentação dos juízes, uma diretoria de gestão, uma diretoria de estudos. Tradicionalmente, nós temos, lamentavelmente, a presidência da AMAERJ como um poder paralelo à presidência do tribunal. Em vez de ser o empoderamento da primeira instância, porque a única instância de poder que tem a primeira instância é a presidência da Associação dos Magistrados do Rio de Janeiro. A senhora pretende manter esse paralelismo com a administração ou vai realmente confrontar com a administração quando ela contrariar os interesses da primeira instância? Isso é ponto pacífico. A associação ela não pode ser braço da administração, senão ela perde a sua razão de existir. Não precisa existir associação, né? A presidência do tribunal ela tem várias diretorias, então a associação seria mais um desses órgãos da administração? Claro que não. E nós temos muitas questões que afligem a magistratura de primeiro grau, e eu acho que a principal delas é a questão dos cargos. Nós temos que trabalhar a readequação dos cargos. Não é possível que mais tempo continuemos sabendo que num cartório criminal há 3, 4 funcionários, enquanto nas diretorias, e aí eu não digo assim, não preciso ir nos gabinetes dos desembargadores, nos seus assessores, porque hoje a gente sabe que a demanda no segundo grau também é muito grande. A gente tem aí... Estão trabalhando na atividade fim. Estão trabalhando na atividade fim. É exatamente isso que a gente tem que ter em mente, que esses funcionários, e a gente tem um corpo de funcionários grande, que não estejam trabalhando na atividade fim, seja no primeiro grau, seja no segundo grau, precisam neste momento ser deslocados para a primeira instância. A gente tem um orçamento apertado, nós estamos no limite da lei de responsabilidade orçamentária, não há como contratar mais tantos funcionários, então a gente tem que trabalhar com a mão de obra que a gente tem, e a gente tem mão de obra. Agora, esse é um enfrentamento que eu não vi ser adotado por nenhuma última administração de tribunal. A gente ouve os discursos da posse, né, em que tudo isso é problema. No primeiro dia lá da administração, eu tenho ouvido os últimos presidentes, né, não vou me referir a um a outro, porque foram todos que eu estive presente na posse, todos prometem a readequação dos cargos e ninguém trabalhou por essa readequação. A única mudança que eu vejo nesse sentido é que nesses cargos administrativos que não estão relacionados à atividade fim, quando muda a administração, mudam as mulheres dos magistrados que ocupam os cargos. Sai as mulheres dos desembargadores, dos magistrados ligados à magistratura e entram as mulheres. Uma questão de justiça e de seriedade, pelo menos nessa administração. São poucos. Pelo menos nessa administração,
o Centro de Estudos do Tribunal de Justiça conta efetivamente com a colaboração de juízes de primeiro grau. Que coisa boa. E essa só completando, desembargador Ciro, essa é a nossa intenção, a nossa participação em todos esses centros, comissões. A gente tem mão de obra para isso. Eu participei sexta-feira passada do Centro de Estudos e Debates, que é presidido pelo nosso colega Fonseca Passos, e eu fiquei encantada. A mesa era uma mesa muito longa, tinha ali 15 a 20 juízes discutindo o novo Código de Processo Civil, as rotinas, discutindo na prática o que eles vão ter que fazer nos cartórios para receber esse novo modelo de atuação do juiz civil. Então, é a justiça pensando na justiça. Tomara que a gente consiga avançar nessa seara. Só para fechar, você tocou nesse ponto, Renata, que nenhum tribunal, nenhuma administração pensou no tamanho do tribunal no Estado do Rio, que é um mastodonte que quase mais não anda, porque é uma máquina tão grande que não se paga mais. Entendeu? E a gente recebeu o plano plurianual de investimento e não se fala nada disso. O Rogério, o embargador Rogério estava com a palavra, o outro Rogério Salles, lá de Niterói. Obrigado, Rogério, pela sua participação. A pergunta dele aqui, eu vou fazer em respeito aos nossos ouvintes. É possível um juiz demorar cerca de 12 anos para dar um veredicto numa causa trabalhista? A esposa dele está esperando todo esse tempo para o juiz se pronunciar. Olha, Rogério, são 106 milhões de processos a serem julgados. A justiça trabalhista é uma justiça das mais operosas e das que produzem mais resultados, mas esse número, nós não temos juízes suficientes. Eu não me sinto habilitado, nem a doutora Renata, para ir responder objetivamente com relação a 12 anos na Justiça Federal, porque nós não sabemos as circunstâncias pelas quais... Eu conheço alguns casos, mas por vezes a empresa faliu, por vezes não encontrou bens com o processo já deve estar julgado. O processo está em grau de recurso. Não é razoável, não. Por isso, eu acho que essa história não é 12 anos para julgar. Talvez seja 12 anos para receber. E talvez não vá receber. Porque a empresa, talvez, que a pessoa tenha trabalhado, faliu, não deixou bem. Traduzindo em miúdos, ouvinte, é o seguinte: ganha, mas não leva. É assim. Mas não depende do judiciário. É bom que se diga que são circunstâncias que às vezes dependem do poder econômico, da falta de poder econômico do devedor e de localizar às vezes o próprio devedor, né? O Eduardo Ramos contribui aqui também para o nosso debate dizendo: o novo Código de Processo Civil contribuirá com a redução dos processos nos tribunais? O tribunal está preparado para isso? Posso responder? Claro, é para você. Eu não sou civilista, né? Eu sou criminalista, mas tenho acompanhado essas mudanças e eu penso que essa nova sistemática adotada pelo CPC, ela vem ao encontro desse anseio de redução de prazo de tramitação de processo e de solução amigável dos conflitos. Então tem essa fase pré-processual de mediação, o juiz tem que marcar uma audiência, as partes podem dispor sobre questões do processo, como por exemplo sobre os prazos, podem dispor sobre alguma forma procedimental, se ela pode ser abolida. Isso vai reduzir o procedimento e, por consequência, o tempo de tramitação. Então, eu acho muito importante e a Justiça do Rio está, sim, se preparando para isso. Eu acabei de dizer que o Centro de Estudos está trabalhando ativamente na implementação das novas rotinas, inclusive com os serventuários. E eu amei... Tem juiz de primeiro grau, o diretor executivo do órgão, não se abre mão da palavra do juiz de primeiro grau. Doutora Renata Gil, candidata à presidência da AMAERJ, temos notícia aqui que não houve nenhuma impugnação das duas candidaturas, Raquel de Oliveira, Renata Gil. A eleição será no dia 23 de novembro, de 9 às 18 horas. Então, todos os juízes vamos participar democraticamente da escolha desse nosso colega que vai, durante os próximos 2 anos, presidir a Associação dos Magistrados
do Estado do Rio de Janeiro. Foi com uma alegria muito grande que recebemos hoje aqui uma das candidatas, a outra já foi ouvida, doutora Renata Gil, e eu queria facultar esses 2 minutos finais, doutora Renata, para você se dirigir aos nossos colegas e aos nossos ouvintes e falar da sua expectativa e das suas propostas mais importantes para a eleição da presidência da AMAERJ. Muito obrigada. Eu agradeço, né, penhoradamente aos ouvintes, aos que estão assistindo ao programa aqui ao vivo, e queria dizer para os senhores que eu me sinto vivendo um novo momento na magistratura, porque a primeira vez que eu concorri à associação, eu ouvi, né, dos desembargadores e de alguns ex-presidentes de tribunal, que era muito difícil um juiz de primeiro grau de forma independente. A minha candidatura é independente, eu não sou vinculada a nenhum grupo de poder no tribunal, eu tenho apoiadores que têm a mesma linha de pensamento que eu, que um juiz não poderia concorrer, que isso teria que ser com a anuência dos desembargadores ou de um desembargador, e eu bati meu pé firme e disse, olha, eu vou seguir adiante qualquer que seja o resultado desse processo. E hoje já estou aqui concorrendo livremente, né, hoje não recebo mais nenhuma ligação, hoje eu caminho tranquilamente, sou muito bem recebida, isso é importante ser dito, em cada vara que eu chego, em cada câmara que eu chego. Às vezes os desembargadores estão em sessão, eles param, me recebem, pedem para eu apresentar as minhas propostas. Então eu acho que a gente já vive um novo momento. Eu fui a primeira mulher a concorrer à presidência da associação, isso nunca tinha acontecido na história do tribunal. Por isso que eu digo que o tribunal era muito conservador. Então eu acho que nós já avançamos muito, a possibilidade de eu debater livremente, né, de eu usar os canais de comunicação. Na eleição passada eu não tinha acesso, eu tinha que pedir autorização para me manifestar nos dias tais e quais, e apenas uma vez. Hoje em dia, se eu quiser mandar 5 informativos para toda a classe, eu posso. Então eu já me sinto vitoriosa por ter aberto essa porta. Tudo que eu desejo é que eu seja instrumento para esse grupo do primeiro grau que quer participar. A gente sabe que é necessária a renovação, a gente tem aí uma chapa de situação, eu sou uma chapa, eu digo que eu não sou chapa de oposição, eu sou chapa de solução de continuidade, né, de impedir a continuidade. Então, eu gostaria muito de viver esse novo momento e de poder ser instrumento para que esses colegas que nunca participaram do Estado inteiro, na minha chapa, se os senhores tiveram a oportunidade de olhar, nós somos 75 colegas de todo o Estado, do interior, das regionais, da capital, de vara criminal, de vara civil, de vara de família. Então, que nós possamos permitir essa participação, que isso não fique cerceado a um grupo estrito de colegas. Obrigado. Obrigado, ouvintes, pela sua participação. Agradecemos aqui a presença dos alunos da Universidade Estácio de Sá, seus professores. Na próxima semana nós teremos um programa com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Edson Aguiar. Muito obrigado, uma boa semana para todos. A Rádio de Verdade apresentou Encontro com a Justiça, com o desembargador Ciro Darlan.